Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este nosso espaço que é Um Dia por Vez. Bom, hoje eu quero conversar com você, mas eu acho que o teor desse episódio hoje seria mais como uma nota de esclarecimento, porque recentemente eu li uma matéria em uma revista de uma escritora que eu nem vou aqui citar o nome porque eu realmente não quero causar desconfortos, não quero causar constrangimentos e também porque o objetivo deste podcast não é de criar polêmicas e nem de provocar discussões. E eu também não vou me promover e também não vou fazer o inverso. Até porque todos somos livres para manifestarmos as nossas opiniões, expressarmos os nossos sentimentos, pensamentos, não é isso? Então eu quero deixar claro que eu respeito tudo isso, essa liberdade da expressão, mas eu acho que, como tudo na vida, tem que ter uma moderação, desde que tudo isso não ofenda e não fira a imagem de ninguém, ou essa forma de julgamento não acabe denegrindo ou caluniando ninguém, né? Então, no caso em questão dessa matéria, o tema autoajuda, ele é abordado e apresentado, na minha opinião, de uma forma muito questionável e eu diria que até um pouquinho rancorosa por parte da escritora, mas que eu também não estou aqui para julgar. Eu vim aqui para defender o meu peixe, vamos dizer assim. Porque não é a primeira vez, e eu tenho certeza que nem vai ser a última, que essa categoria da autoajuda vai ser marginalizada e vista aí com maus olhos. E eu te confesso que isso me deixa muito chateada, sabe? Porque existe boa intenção naquilo que se compartilha, e a intenção, no caso da autoajuda, é a de promover uma boa ação. E eu acho que é justamente disso que o mundo está precisando. Então, isso me motivou para vir aqui conversar com você sobre a autoajuda, que é a linha que eu desenvolvo não apenas aqui nesse espaço, como também no meu blog, no Fênix. Então, além de chateada com o conteúdo da matéria, eu também fiquei um pouco preocupada, pensando aqui se você que está me ouvindo entende o que é a autoajuda e saber de que forma você aplica isso na sua vida. E claro, né, como eu disse, eu quero também defender a autoajuda para que ela não seja nem crucificada e que não tenha também as suas intenções distorcidas. Então, a nossa pauta hoje será sobre a autoajuda e eu começo te perguntando: a autoajuda ajuda? Em primeiro lugar, apesar para mim de parecer óbvio, mas como você sabe, eu gosto sempre de falar, analisando os diferentes embasamentos, sejam eles técnico, científico, religioso ou popular. Eu gosto de tomar uma base para não meter o louco aqui, né? Então eu comecei pela análise básica, pela própria palavra que está escrito lá no dicionário. E eu comecei justamente com a palavra auto, do autoajuda, né? E está lá no dicionário descrita da seguinte forma: auto exprime a noção de próprio, de si próprio, por si próprio. Ou seja, precisa ser realizado por si. Portanto, a expressão autoajuda, se você pegar ao pé da letra, significa ajudar-se, certo? Promover uma ação ou algo que ninguém pode realizar por você, além de você mesmo. Eu acho que é meio autoexplicativo, mas enfim, eu achei necessário nós começarmos esclarecendo isso porque, primeiro, existe aí um estigma de que a autoajuda funciona mais ou menos como um manual de instruções, sabe? Aquele manual que diz para as pessoas como elas devem viver, o que elas devem fazer, de que forma elas devem conduzir a sua vida. E segundo,
existe também uma discriminação e aquela visão distorcida para com os divulgadores da autoajuda, porque algumas pessoas, uma linha aí, acredita ainda que nós, e eu vou me incluir nesse grupo, manipulamos as pessoas e os sentimentos delas de uma maneira inescrupulosa, sabe? Como se todo mundo fosse fantoche, que a gente só ia lá, que a gente só vai lá e manipula, entende? E a matéria, basicamente, ela trata da autoajuda com esse olhar. E isso me incomodou bastante. Lá na matéria está escrito, sob a ótica lógica dessa escritora, que as pessoas que abordam a autoajuda, eu vou reproduzir o trecho, tá? Não conseguem resolver os seus próprios problemas e que analisam a vida e as pessoas como forma de encontrar um caminho para a sua própria vida. Então, eu estou aqui não apenas para contestar essa injusta afirmação, mas para apresentar o meu ponto de vista. Primeiro porque ninguém tem a pretensão de resolver os seus próprios problemas através da fragilidade ou da vulnerabilidade dos outros. Até porque problemas não são medalhas que alguns poucos escolhidos ganham por mérito, e no caso aqui, né, no sentido aqui da autoajuda, por qualquer tipo de demérito. Enquanto outras pessoas estão livres de problemas como se fossem premiadas, né? Problemas, eles fazem parte da vida de todos. Todo mundo enfrenta as suas batalhas e tem os seus desafios. E eu acredito que são inclusive os problemas que nos permitem não apenas o fortalecimento, como também o aprendizado. Então, ninguém precisa utilizar da autoajuda para vingar nos outros a sua incapacidade de resolver problemas. Quando ela diz analisar a vida e as pessoas como forma de encontrar o caminho para a sua própria vida, bom, depende muito de como se olha. Eu vou te dizer que para mim, eu sempre olho do modo mais otimista que eu posso. Sabe por quê? Porque eu entendo que a vida é uma troca constante de experiências. E eu acho também que as pessoas, na grande maioria, elas acabam nos mostrando verdades sobre nós mesmos. Inspiramos, somos inspirados, nos enxergamos em algumas vezes através do outro. Temos alguns como exemplos bons e outros como exemplos não bons, aqueles que eu quero seguir e os que eu não quero seguir. Nós somos uma espécie de espelhos uns para os outros, não é? Então, estamos todos na mesma busca. E talvez essa busca seja o tal do caminho para a própria vida, por que não? Aí nós vamos falar que a autoajuda é culpada pelo quê, neste caso? Será que não seria melhor nós agradecermos a autoajuda por permitir que despertemos de alguma forma para essa busca? De que forma você quer olhar? Através da gentileza e da gratidão que nós já conversamos? Ou você quer sempre puxar pela amargura, pelo ressentimento? Porque tudo na vida depende do seu olhar, não é isso? Você pode olhar com bondade ou você pode olhar através da maldade. Você pode ver o melhor ou você pode ver o pior. Você que tem que pensar como que você enxerga a vida e as pessoas. Veja bem, quando eu comecei esse podcast, pera lá, vamos voltar um pouco mais, bem mais para trás. Quando eu criei o meu blog, ou seja, há 14 anos atrás, que é também na linha de autoajuda, foi justamente para transmitir mensagens otimistas para as pessoas que, assim como eu, na época, enfrentavam momentos de dificuldades, dúvidas, tristezas, solidão e uma série de sentimentos e emoções humanas que, quando nós estamos desorientados ou perdidos, achamos que são vividos exclusivamente por nós, não é isso? Ou seja, apenas
Nós choramos, nós sofremos, sentimos tristeza, sentimos dores, como se os outros não, só nós. E a proposta ali era justamente compartilhar experiências para que todos se vissem uns nos outros, através das suas experiências de vida e que tivessem, de algum modo, um tipo de conforto, por saberem que nós não estamos sós. Como nós dizemos hoje, estamos juntos. Então, para mim, a autoajuda entra nessa hora como um alarme que soa para te despertar para alguma situação que você não está enxergando. Ela te estimula a se desafiar ou a enfrentar aquilo que te causa medo e faz com que você duvide até mesmo das suas próprias forças. Aí, quando eu criei esse podcast, e você sabe, porque eu já falei sobre isso inúmeras vezes e eu vou continuar falando mais outras tantas vezes se for preciso, eu estava absolutamente perdida e confusa, perambulando ali entre uma vida desgastada, carregando muitas culpas e me colocando não como vítima, e sim como vilã da minha própria vida e da vida de todo mundo. Eu me responsabilizava pela infelicidade de todo mundo, como se eu tivesse nas minhas mãos o poder de solucionar a vida de todos, menos a minha. Eu achava que eu deveria ser a autoajuda ambulante. Como se essa fosse a minha missão e, de repente, eu não a estivesse cumprindo, sabe? Por outro lado, eu via uma outra vida de novas perspectivas e com muitas possibilidades. E eu vou te falar, eu só queria viver, entende? Viver em paz e sem ter que carregar culpas. E sabe, não foi apenas um livro de autoajuda que me trouxe até aqui agora. De verdade, eu não encontrei em nenhum deles conceitos ou teorias que me dissessem como viver. Mas eu confesso que eu fui sendo despertada cada vez que eu lia algo que ia me mostrando um tipo de verdade que eu mesma não queria admitir e nem reconhecer. E você sabe, quando nós lidamos com a verdade, principalmente com as nossas verdades, quando nós enfrentamos as nossas falhas e as nossas deficiências, entendendo que tudo isso faz parte do comportamento humano, a princípio você entra muito assim em colapso, em choque. Só que depois você começa aliviando esse peso e vai se permitindo sair daquele cantinho escuro que eu já falei para você, que a gente mesmo acaba se colocando de castigo. Aí, após tantos julgamentos e condenações que eu mesma me fazia, eu decidi, em um determinado momento, que tinha chegado a hora do acerto de contas. Eu precisava fazer as pazes comigo e me dizer: tudo bem, você errou, mas você pode recomeçar. E sabe, às vezes você precisa de uma única palavra para te acordar e para desencadear dentro de você a sua própria autoajuda. Aquela que te movimenta para sair daquele ponto estagnado que você estava e te leva a agir, a se movimentar e faz você ir aonde você quer estar. E eu te contei que no meu caso foi apenas uma frase, uma única frase que me despertou e mudou tudo. A luz só precisa de uma brecha para entrar. E eu ouvi essa frase através de um podcast de autoajuda também, da Aline Sena, eu já falei para você. E eu ouvi essa frase e naquele exato momento eu comecei a mentalizar a luz, imaginando essa luz me iluminando por dentro e me permitindo enxergar a pessoa que eu sou de verdade. E posso te dizer, foi uma experiência incrível e reveladora para mim.
E não é baboseira de autoajuda, tá? Não é. Foi um dos melhores exercícios que eu fiz. E eu senti os efeitos ali imediatamente. E foi a partir daí que eu entendi que ninguém ia poder me ajudar se eu não tomasse a iniciativa. Então, eu comecei e aqui estou, vivendo um dia por vez, claro. Portanto, o que eu quero te dizer aqui é que essa é uma das finalidades da autoajuda. Promover o seu despertar para que você realize a sua ajuda, entende? O fato é que não estamos aqui para criar conceitos, regras, exercícios, como está lá na matéria. Embora eu te digo, acabei de te afirmar, alguns exercícios são de muita ajuda quando você consegue entender o seu fundamento e o pratica da forma correta. Entenda que a autoajuda, algumas vezes, ela funciona como um farol, sabe? Um farol que ilumina e mostra aquele caminho. Mas se você não o percorrer com as suas próprias pernas e também não usar o seu senso de direção, não vai adiantar nada, não vai valer para nada. Lembre-se que ninguém pode realizar além de você mesmo. Essa tarefa é sua. E esse é o princípio da autoajuda. Eu sempre pensei, e inclusive falo sempre aqui, com você sobre isso, que o mundo precisa de boas ações, mas também precisa das boas intenções. Porque essas duas ações estão interligadas e estão também de alguma forma associadas. Olhar os outros de forma mais humana. Esse foi um dos únicos momentos de reconhecimento e respeito que eu vi da escritora pela categoria, porque ela revela ali e admite que já recorreu à autoajuda. E aí ela escreve: aprendi a olhar com mais profundidade a alma humana, porque esse olhar humano é necessário na vida e está em falta. Olha que coisa! Não te parece um pouco contraditório para quem acusa as pessoas que abordam a autoajuda de não conseguirem resolver seus próprios problemas, mas sempre terem uma fórmula mágica para ensinar aos outros como resolverem os seus problemas? E eu vou, aproveitar a carona e dizer o seguinte: sim, eu concordo que precisamos do olhar humano cada vez mais, principalmente para enxergar a própria vida e, claro, as pessoas ao seu redor com mais gentileza. E não temos, qualquer fórmula mágica para resolver os nossos problemas e os de ninguém. Porque a proposta da autoajuda não é essa. Eu nunca vi a autoajuda como solucionadora de problemas do tipo: opa, espera, deixa eu fazer ali uma consulta com a autoajuda para saber se os meus problemas serão resolvidos. Não, claro que não. E acho que uma minoria, inclusive, pensa ou age dessa forma. Talvez seja aquela minoria que entra e sai também das igrejas, porque também acredita que Deus, como a autoajuda, resolverá tudo sem exigir aí qualquer trabalho, qualquer desempenho, qualquer força. E vamos lembrar novamente, a autoajuda significa ajudar-se, certo? Portanto, eu quero te dizer que ninguém tem a pretensão de vir aqui, onde quer que seja, para te dizer como viver a sua vida. Não acredito que seja por aí, tá? Não acho que é. No meu caso, por exemplo, eu apenas quero que cada um se descubra no seu próprio tempo e da sua forma, mas que seja despertado e caminhe com as suas próprias pernas para frente, com muito otimismo e muita fé. Porque no final, nós precisamos apenas sair desse lugar comum, do tal do cantinho do castigo,
para descobrir o próprio lugar, um lugar melhor para se viver. E eu não estou acima do bem ou do mal, assim como ninguém está. Eu não tenho respostas e nem soluções para tudo, embora algumas pessoas acham que sim. Eu vou te dizer, o que eu tenho de verdade é apenas muita vontade de fazer dar certo, muita determinação para promover mudanças que me levem onde eu quero chegar. E eu desenvolvo, eu trabalho a minha fé, muita fé, para poder realizar também. Fé, inclusive, para gerar pensamentos positivos que possam me trazer também coisas positivas. Você percebe? São muitas ações envolvidas e que dependem apenas de mim e da minha força de vontade. E aí depois eu venho aqui, humildemente, compartilhar com você esses meus pensamentos e as minhas experiências. Mas eu compartilho na esperança de que, de alguma forma, eu te ajude a encontrar o que você precisa. Que te inspire ou te estimule a colocar-se em movimento e se autoajudar, sabe? Olha, se a autoajuda, através dos livros, das palestras, de vídeos, de podcast, ou seja lá como for, se ela ajuda de verdade, eu não sei. Você quem precisa saber. E honestamente eu espero que ela ajude. Mas eu quero te dizer que você não precisa decretar todas essas informações como leis absolutas para a sua vida e também não precisa segui-las como se fossem a sua religião. Você tem condições para discernir o que te serve e aplicar todas essas informações na sua vida de forma que te ajudem de verdade naquilo que você realmente precisa. Não se trata de viver em função disso, mas utilizar de maneira saudável, se auto-ajudando. Lembre-se que o importante é o seu despertar. Esse é o primeiro e fundamental passo. Aí depois você vai construindo, se reconstruindo, modificando, se fortalecendo para chegar onde você quer chegar. Eu ia até completar essa frase dizendo simples assim, mas eu não posso e não vou ser tão irresponsável porque não é simples assim. Toda mudança, como nós já conversamos anteriormente, requer muita coragem e pede muito trabalho. Muito trabalho, dá muito trabalho. Então, não é simples assim. Mas a boa notícia é que se eu, Jaque, fui capaz de realizar pequenas mudanças, vivendo um dia por vez, você também consegue. Você tem que apenas acreditar em você e se auto-ajudar. Eu vou encerrar com uma das citações do meu sábio guru, que é o Augusto Cury, que além de psiquiatra e professor, é um grande escritor na categoria de autoajuda. Essa citação pertence a um dos incríveis livros dele, que se chama 10 Leis para Ser Feliz. E só como observação, se você olhar esse título, 10 Leis, e pode até te remeter aí como se fosse um manual de instruções, mas não é. No caso, as 10 leis não são os 10 mandamentos, tá? São apenas sugestões que o Augusto faz ali sobre situações cotidianas pelas quais todos nós passamos e de alguma forma ignoramos, negligenciamos. Então ele está ali apenas nos pedindo a atenção, o cuidado e a gentileza para com a própria vida. É isso. Nesse trecho, Augusto diz o seguinte:
Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço que a minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Então, meu amigo, minha amiga, acho que está tudo dito aqui. A nossa vida é a maior empresa do mundo e podemos sim evitar que ela vá à falência. Então, vamos começar a trabalhar por e para nós, ok? E que assim seja. Meu nome é Jaque Freitas, a sua anfitriã neste espaço, agradecendo pelo seu carinho e apoio, pelos preciosos minutos que você me concede nesta e em todas as reflexões. Gratidão, gratidão sempre. E esse foi um dos valiosos aprendizados que a autoajuda me ensinou. Gratidão. E só para finalizar, ali na matéria está escrito o seguinte: às vezes precisamos usar da racionalidade. Não dá para viver o tempo todo nas emoções. Eu acredito que a escritora esteja colocando a sua opinião, acreditando que a autoajuda explora e manipula os sentimentos humanos de uma forma irresponsável. Como se você aí do outro lado que está me ouvindo não tivesse a menor condição de discernimento. E eu quero te lembrar novamente, eu sei que você sabe disso, que para tudo nesta vida, precisamos usar do bom senso, da moderação e principalmente do equilíbrio. Não precisamos desse tipo de matéria preconceituosa para chegarmos a uma conclusão tão óbvia. Fica o lembrete sempre de que a racionalidade, principalmente dentro desse contexto da autoajuda, significa que você deve manter a sua lucidez, compreendendo principalmente que é você quem comanda a sua vida e ninguém mais. Certo? Como Augusto bem escreveu ali, a nossa vida é a maior empresa do mundo. Então, nunca se esqueça disso. Se a autoajuda ajuda, depende de como você a enxerga, a utiliza e o que de fato ela desperta em você. Mas lembre-se que a escolha é e sempre será nossa. E se autoajudar, não deixa de ser uma escolha. Uma escolha sábia, eu diria. Agora, a nossa despedida de sempre, que é o meu eu interior saudando o seu eu interior, desejando paz e muito equilíbrio na sua vida. Namastê.